Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero aqui nessa manhã trazer uma palavra, a palavra de Deus que cura, que transforma, que liberta, que restaura. E eu creio que Deus vai trazer verdades ao nosso coração nesse dia. E se a gente se atentar à palavra do Senhor, ela pode transformar a nossa vida. E eu queria ler um salmo, Salmo 51, versículo 6, né? Que esse salmo ele se refere ao momento que Davi é confrontado pelo profeta Natã após ter cometido um adultério. Ele não só cometeu o adultério, como ele matou, né, Urias, que era um de seus soldados. E Natã vai até ali confrontar Davi, né, para dizer para Davi que Deus ia trazer sobre ele as consequências daquele adultério. E Davi prontamente reconhece que pecou contra Deus e que desagradou ao Senhor, que rejeitou a sua palavra, e ele se arrepende. E desde já um dos grandes ensinamentos que eu tiro dessa palavra é que Davi diz: Eu pequei contra o Senhor, né? E o que eu entendo com isso é que muitas vezes a gente trai alguém, a gente mente, a gente rouba, em inúmeros pecados que a gente comete e a gente acha que foi contra aquela pessoa. Mas na verdade a gente está pecando contra Deus. Porque Deus ele nos deixou mandamentos, nos deixou uma forma de viver que agrade o nome dele, que honre o nome dele. Então, quando a gente peca contra alguém, quando a gente falha contra alguém, a gente não está pecando somente contra aquela pessoa, a gente está pecando contra Deus, contra o nosso Criador, né? A gente está indo contra os seus mandamentos, a gente está desprezando a sua palavra. Mas o que eu quero trazer em questão é o versículo 6 que diz assim: Sei que tu quer estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministra a tua sabedoria. Deus ministrava no meu coração que muitas vezes a gente se preocupa muito em parecer algo para as pessoas, né? Em parecer honesto, em parecer fiel para as pessoas, em parecer justo, né? A gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar, se descobrirem algo a nosso respeito. A gente se preocupa com o que as pessoas vão falar, se souberem algo que a gente faz de ruim. E a gente sempre está tentando passar para as pessoas uma imagem de uma pessoa boa, de uma pessoa honesta. Mas Davi, ele diz assim: sei que tu quer estabelecer a verdade no meu interior, né? Então, Davi, ele não estava preocupado em parecer, mas ele estava preocupado em ser alguém de verdade. Diante de Israel, até cometer esse adultério, Davi era o melhor rei. Ele era considerado o melhor rei, porque ele estava sempre nas batalhas, ele lutava pelo povo. Ele não era um homem, ele era um homem que ele não se atrevia a ir para uma guerra sem antes consultar ao Senhor. Mas mesmo com tudo isso, Davi cometeu um adultério. Cometeu um adultério e matou uma pessoa. Então, eu acredito que as pessoas deveriam, uma pessoa inocente, né? Eu acredito que as pessoas devem ter ficado escandalizadas com essa atitude de Davi, né? E isso se dá porque muitas vezes a gente tá tão preocupado em parecer com os outros, mas não se importa com o que Deus pensa ao meu respeito. Será que diante de Deus eu sou realmente alguém bom? Será que realmente Deus ele se agrada das minhas atitudes? Porque às vezes a gente se importa tanto em parecer alguém bom para os outros, mas Deus ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções, ele conhece os nossos pensamentos.
Ele nos vê quando ninguém está nos vendo. Ele sabe o que é que a gente faz no nosso secreto. Ele conhece os nossos segredos mais obscuros, aquele segredo que a gente jamais contaria a ninguém ou que a gente, em hipótese alguma, quer que alguém descubra. Então, o entendimento que Deus trazia ao meu coração era, Nádia, não se importe em parecer, mas se importe em ser. Ser alguém de verdade, né? E ele fala: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu íntimo, né? Então, o que que isso quer dizer? Que eu seja de verdade aqui dentro, né? Que eu olhe para dentro de mim e reavalie os meus pensamentos, as minhas intenções, né? As minhas motivações. O que é que tem me motivado a fazer isso aqui? Por que que eu quero parecer para as pessoas que eu sou boa? Porque a gente tem que entender que eu posso enganar fulano, beltrano, ciclano, mas eu não engano a Deus. Enquanto para os outros, Davi era o melhor rei, era um rei que se importava com as causas do povo, era um rei que estava nas batalhas. Diante de Deus, Deus já sabia que Davi era um homem adúltero. Deus já sabia que Davi ia matar Urias. Deus já sabia que Davi ia pegar uma mulher que não era dele, ia levar para o seu palácio, ia ter relações com ela. Ela descobre que estava grávida, ele manda ela ocultar aquela gravidez e agir como se o filho fosse do marido dela. Então, aquele homem que diante da sociedade era um homem justo, um homem íntegro, diante de Deus ele era um adúltero. Quem é que nós temos sido diante de Deus? Será que as pessoas, será que a Nájila que as pessoas vê lá na rua é a Nájila que Deus vê? Será que a Nájila que lá fora é simpática, é amável, é dócil e etc? Será que essa Nájila é assim diante de Deus? Será que ela é assim quando ninguém está olhando? Então, que você possa refletir a respeito disso. Quem eu tenho sido diante de Deus, né? Porque para a sociedade Davi era o melhor rei, Davi era vitorioso nas batalhas, mas ele não conseguiu resistir a uma mulher. Ele era um adúltero, ele era um assassino. Então, que a gente possa olhar para o nosso coração, né, e avaliar as nossas intenções, motivações, né? Porque Deus ele não se importa com o aplauso dos outros. Ele quer saber como a gente está diante dele. Aliás, ele sabe como a gente está, né? Ele quer que a gente reconheça o nosso estado diante dele, né? Que a gente dobre o nosso coração e diga, Senhor, lá fora, para as pessoas, eu sou isso, isso e isso, mas diante de ti, quem eu sou? Me mostra quem eu sou, né? E às vezes a gente até sabe quem a gente é. A gente sabe que a gente não é aquela coisa toda lá fora, mas a gente vive uma vida de aparência. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa, a partir de hoje, se questionar quem eu tenho sido diante de Deus. Será que Deus tem se agradado de quem eu sou? Porque no grande dia a palavra de Deus diz que quando a gente estiver diante de Deus, a gente vai ter que dar conta da vida que a gente viveu. Será que a vida que eu vivi para agradar os outros ou para agradar a Deus? Amém? Que você fique na paz, que Deus abençoe sua vida e que essa palavra possa achar lugar no seu coração e que você pare para refletir sobre a maneira que você tem vivido. Amém?